leitura do livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier, Nas Sendas do Mundo. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Jesus, Mateus 6,19. Meus filhos, na sentença, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Capítulo 15, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o comentário do Espírito Emmanuel. Deus, que nos auxilia sempre, nos permite possuir, para que aprendamos também a auxiliar. Habitualmente, atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores. E se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Via de regra, amontoamos títulos de poder e admitimos-nos donos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção. E se algo fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado, mantidos em nosso nome pelo alívio, ainda mesmo insignificante e despercebido, daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Geralmente, repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, ornando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões, e se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito, assinalado em nosso nome pelo conforto, ainda mesmo ligeiro e desconhecido, daqueles que nos deram a oportunidade a singelos ensaios de elevação. Serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessites ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultos juros de alegria, tudo o que destes do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos do plano espiritual. Não digas assim que a propriedade não existe, ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus
tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Uma boa noite a todos, os irmãos aqui presentes, os irmãos que acompanharam pelas redes sociais. É sempre motivo de alegria, né, podermos nos reunir para estudarmos a mensagem do Evangelho que a doutrina espírita revive para nós. É com essas lições que nós vamos aprendendo, desenvolvendo, nos iluminando espiritualmente, interiormente. E hoje, para nossa alegria, estamos recebendo o nosso amigo Evaldo, que já é conhecido de todos, que já esteve aqui várias vezes falando para nós, participando conosco. E hoje o tema dele é sobre a caridade. Fora da caridade não há salvação, como está no Evangelho, né? Então nós vamos entender com ele o que é a caridade, como podemos fazer a caridade, né? Quais são os aspectos fundamentais e mais importantes da caridade. Então, seja bem-vindo, Evaldo. Muito importante estarmos ouvindo os companheiros que aqui vêm, né? Como ele está aqui para nos trazer esclarecimento em torno desse tema. Nós vamos nos preparar intimamente, nos elevando em pensamentos e sentimentos, buscando a presença amorável de Jesus. E nesses momentos também podemos estar mentalizando familiares, entes queridos, que poderão estar recebendo essas energias renovadoras, como estamos recebendo aqui na casa espírita. Senhor e Mestre Jesus, divino amigo de nossas almas, confiantes estamos, Senhor, no vosso amparo, na vossa proteção, pois é o Senhor mesmo que asseverou que onde estivesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, o Senhor estaria no meio delas. É nessa certeza, Senhor, que nós estamos confiantes da vossa presença amiga, naturalmente representado pelos vossos emissários, os benfeitores espirituais, que nos visitam, nos inspiram, inspirando o nosso irmão Evaldo no seu trabalho, para que possamos assim assimilarmos bem essas lições que poderão nos ajudar em nossa iluminação espiritual, se aproveitarmos bem esse entendimento e aplicá-los na nossa vida diária. Em vosso nome, divino amigo, estamos iniciando mais esse encontro de estudos do seu Evangelho aqui na casa Cristo Consolador. Que o Senhor nos ampare agora e sempre. Bom trabalho, Evaldo. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar novamente nessa casa, né? Que a gente tem tanto carinho, né? É a casa que, quando eu cheguei aqui em Franca, eu retornei, né? Eu sou francano, que me acolheu. Então eu sou eternamente grato, né, ao Cristo Consolador e a todos aqui que dirigem, né? A todos que vêm nessa casa, pelas vibrações, né? E quando o Nilson nos convidou, né, sobre o tema Fora da Caridade, tá, a salvação, é um tema em que fiquei pensando, quando a gente pega o Evangelho, né, o capítulo 15, Evangelho segundo o Espiritismo, aonde que está o Evangelho? Esse tema está onde? Se a gente abrir o Evangelho bem no meio, ele está bem no meio. Interessante isso, né? A caridade
Está bem no meio do Evangelho. São 28 capítulos, ficaria entre o 14 e o 15. Então, quando a gente abre o Evangelho, o cerne, né? Tudo que é aquilo que tem de mais importante está no meio. E ele fala exatamente da caridade. Esse é o tema que a gente vai trabalhar juntos, né? Há muito tempo, todos nós, né, já sabíamos que precisávamos amar a Deus. Isso vem há de longo tempo, tá certo? O tempo foi passando e nós fomos identificando também a necessidade de amar aqueles que estão mais próximos de nós, daqueles que nos convivem mais próximos. A gente já foi aprendendo isso de séculos atrás. Mas depois chega Jesus e nos propõe algo mais desafiador, que é amar o próximo. Tanto que na passagem do Evangelho, né, tem a parábola do bom samaritano. Né? E também Jesus nos desafia mais ainda, a amar os inimigos. Eu sei que para todos aqui isso é um desafio bem tranquilo, né? Não tem problema nenhum em relação a amar os inimigos. Mas quando a gente está falando isso, quando fala assim, fora da caridade não há salvação, o que vem na mente? Duas palavras aí, né? Salvação e caridade, né? Mas salvação do quê? Nós estamos precisando ser salvos? Vocês acham que nós precisamos ser salvos? O Evangelho está falando bem no meio, bem no cerne, fala que fora da caridade não há salvação. Jesus não ia mentir, não, né? É preciso que a gente mergulhe nesse contexto para que a gente possa avaliar um pouco mais. Quem que precisa ser salvo? Em que condições nós precisamos ser salvos? Quem precisa ser salvo, geralmente está em condição de perigo, não é isso ou não? Vamos pensar. Então, uma pessoa que precisa ser salva, está afogando, precisa ser salva ou não precisa? Vai cair no buraco. Vamos pensar em qualquer condição de perigo. Ela precisa ser uma criança, precisa ser salva, qualquer um. Então, aqui está falando que nós estamos em perigo. Perigo de quê? Qual é o risco que a gente está correndo? É importante que a gente faça isso. Faça essa analogia, esse entendimento. Que risco eu estou submetido? Será que nós estamos submetidos ou não? Será que o Evangelho está falando que a gente pode sair ali e um carro atropelar nós? Será que é desse risco que eu estou correndo? Será que eu estou correndo o risco de alguém falar mal de mim? Que risco é esse que eu estou correndo? Será que o meu risco é ir trabalhar e perder o emprego? Será que o risco é eu ficar sozinho e todo mundo me abandonar, aqueles que eu mais estimo? Será que o risco que eu estou correndo é perder meu cargo na casa espírita? Será? Que risco que eu estou correndo? A gente já falou isso lá atrás aqui, na questão 258 do Livro dos Espíritos, em que a gente fala de provas, as provas. Se a gente está passando por tudo isso, vamos lembrar algumas coisas importantes. Nós vivemos, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. E lá tem um texto lá que fala mundo de provas e expiações. Quem que vive no mundo de provas e expiação? Meu vizinho, minha esposa, minha mulher, meu marido, minha companheira, meu companheiro, meu filho. Quem que está em prova e expiação? Vocês acham que é quem? O pessoal lá do Oriente Médio, não? Nós aqui já vivemos no mundo da regeneração, não? Aqui nesse grupo. Nós estamos vivendo no mundo de provas e expiações. É importante que a gente comece a se situar. Porque se a gente tem um hábito, e tivemos muito tempo o hábito de situar o outro. Não é isso ou não? Essa é a característica, principalmente do pessoal de Ribeirão Preto. Daqui de Franca, menos, né? Um pouco, né? Mas vamos pensar, se a gente vive no mundo de provas e expiações. Porque se tiver provas ou expiação, pode ser que eu não estava me expiando. Estou só em prova. A prova, a gente já falou aqui o que é uma prova, né? O teste, o desafio, o crescimento. Ora nós estamos em prova, ora nós estamos em expiação, ora nós estamos com os dois ao mesmo tempo.
Mas a condição é que nós estamos no mundo de provas e expiações. E todo mundo sabe, principalmente no meio espírita, que nós estamos, o planeta está indo para uma condição de regeneração, tá certo ou não? Mas para que o mundo se regenere, principalmente eu tenho que me regenerar, porque o mundo pode acontecer, gente. Vamos pensar numa sala de aula. Os amigos, os amiguinhos, né, do Fundamental 1 passam de ano e eu fico para trás. Pode acontecer isso ou não? Pode. Eu desaprendi? Eu fiquei pior? Eu volto, estou no segundo, eu volto para o primeiro? Não, eu fico onde eu estou, mas a turma avança. Então, um grande convite aqui para a gente possa pensar um pouco, nós estamos falando da caridade, salvação, e Jesus chega principalmente nesse momento, em que nós, de forma secular, várias reencarnações sucessivas, em grande parte delas equivocadas. A gente se perdeu em algum momento, não no intelecto, mas principalmente na questão do espírito, do ser espiritual, na nossa intimidade. Porque nós desenvolvemos muito bem tudo daquilo que é para fora. Para fora é muito fácil fazer. E a gente se esqueceu daquilo que nós temos que fazer na nossa intimidade. Tem um texto no Emmanuel, não sei se eu trouxe ele aqui, mas se eu não trouxe não tem problema, que ele fala o seguinte, lembrei dele agora, né? E ele fala o seguinte, chama caridade e perseverança. Socorro e benevolência. Vamos ver se tem a ver conosco, tá? Vou ler o textinho aqui só para a gente conversar um pouco. Curioso examinar como é fácil seguir o caminho da caridade até o meio. Já pensaram nisso? Não. O Emmanuel fala isso. Curioso que a gente segue a caridade até o meio. Tão fácil, está falando que é fácil, que o princípio dele é acessível a qualquer um. Isso porque, se o início das boas obras pode realizar-se através das impressões externas, a complementação deve ser feita no cerne da vida íntima. Interessante que o Emmanuel está falando para nós, né? Está falando que a gente tem muita facilidade daquilo que nós temos que começar nas boas obras de forma externa, mas a complementação ela é de forma interna. E vamos o que o Evangelho está falando. Fora da caridade, não há salvação. A caridade, ela se resume na questão externa? Essa é a pergunta. Ela se resume na questão externa? Aqui fala que é o início das boas obras. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui ele está falando, ele vai trazendo todas as vezes aqui. Ele fala que a gente mobiliza recursos materiais, faz várias coisas. Portanto, é forçoso que sabemos doar, tanto quanto possível, esforço e presença pessoal na solução dos problemas que lhe dizem respeito. E assim ele vai indo, né? Em todos os quesitos aqui da passagem do Emmanuel, falando dessa questão da meia caridade. E a gente vai mesmo. Quando a gente quer saber, basta, de uma forma geral, isso, gente, é tão sério que tem impedido da questão, lá do capítulo 17, do item 10, você falou do 15:10, mas do 17:10 lá do Sede Perfeitos, ele trouxe do Evangelho aqui, né? Mas do 17 ele fala que quando o espírito priva-se do relacionamento, ele abre mão do instrumento mais poderoso para o progresso do espírito. Ou seja, sem se relacionar, eu não consigo identificar o que eu tenho que trabalhar em mim. Porque enquanto eu estou fazendo de forma externa, que é positivo que está falando aqui, extremamente importante, né? Mas ele está nos convidando a algo mais. A caridade está nos convocando a algo a mais do que apenas
né? Não que esteja errado, pelo contrário, está plenamente certo. Mas o que eu tenho dado de mim? E se a gente prestar atenção, de uma forma geral, aquele que nos agride, a gente oferece o que para ele? O que a gente costuma oferecer? Alguém vem com falta de educação, a gente faz o quê? Vamos pensar uma coisa bem simples, né? Tem mãe e pai aqui, né? Filho, sabe aquele mal educado? Né? Quando ele vem assim com aquela falta de educação, a gente oferece o quê? O quê? Ou aquela pessoa que a gente não gosta, vamos colocar mais fácil ainda, né? A gente oferece o quê? Caridade? É uma pergunta que cada um pode responder para si, né? Quando eu falo caridade, gente, o que eu estou querendo dizer? Para a gente não ficar de uma forma geral, vamos pensar assim. Quem criou o amor, a lei de amor? Alguém tem dúvida? Não? Começa com D e termina com S. Vamos ver. É Deus, né? Deus criou a lei de amor. Tá certo ou não? Jesus a exemplificou, vivenciou. Tá certo ou não? Porque é uma lei. E a caridade é o amor em ação. Tá certo ou não? Que pode se expressar de diversas formas. E uma delas, quando lê na questão 886 lá do Livro dos Espíritos, quando eles perguntam, né, o que pode se definir como caridade, ele fala benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Se a gente pegar a primeira, que benevolência para com todos, a gente pode chamar de bondade, mas é muito importante a gente definir até de uma outra forma. A benevolência, ela é exercitada no esquecimento de si mesmo. É quando a gente coloca o outro em primeiro lugar. Não sei se está fazendo sentido. Porque muitas das vezes quando a gente faz, porque funciona assim. Quando o outro nos agride, ele oferece a sua pior parte. Tá certo ou não? Aquilo que ele tem de pior. De uma forma geral, a gente oferece o que para ele? O que a gente tem de... Aqui só tem gente boa, né? Mas oferece o que tem de pior também ou não? Ele é duro, bateu, levou. Sei que no meio espírita não tem isso, né? Bateu, levou, não tem, né? Mas não é isso que a gente oferece. E a benevolência é: eu abro mão do que o outro tem de pior e ofereço o meu melhor. E outra coisa, eu vou pegar do outro, não é o que ele tem de pior. Eu vou colher do outro o que ele tem de melhor. Ele não tem melhor do que aquilo que ele ofereceu? Tem ou não tem, gente? Qualquer um que nos agrediu, até no nosso lar, ele não tem muitas coisas boas? Tem ou não tem? É que a gente foca o pior. Então olha que relação que a gente constrói. Eu pego do outro. Ele tem 1000 coisas boas. Vamos pegar nos casamentos aqui, a gente é facinho, né? Às vezes quando a coisa está em contenda, a gente pega do outro o que ele tem de pior naquele momento. É ou não é? Se a gente ficou magoado, chateado, com raiva, é porque eu peguei o que dele? O pior. Aí eu devolvi, ofereci o quê? O pior. E é por isso que a gente não consegue construir relacionamentos. Porque sempre eu escolho o pior do outro e ofereço o pior. Eu não posso olhar o outro, mesmo que ele ofereceu naquele momento o pior que ele tinha, mas olhar com a balança. Com a balança. Eu estou 50 anos com essa pessoa. 50. E eu foco no que ele tem de pior. E não percebo tudo que aquele espírito me ofereceu. Eu olho para um pai, para uma mãe, para uma avó, para um avô, para um irmão, para um marido, para a esposa, não importa quem. E nessas embates, eu sempre pego o que ele tem de pior. E aquilo vai me compondo. E eu pego, de novo, fora da caridade, não há salvação. É na hora dessa relação que eu tenho que exercer a caridade. Porque se eu ofereço o melhor para ele, gente, não tenha nenhuma dúvida disso. Não existe treva que suporta a luz. Não existe, gente. Pega aqui e apaga tudo. Se você acender uma velinha, sim ou não?
Todo mundo não vê a luz? Ninguém fica inerte perante a luz. No começo pode ficar duro, mas com o tempo o Espírito se cede. E esse é o grande problema nosso. O Espírito tem uma passagem aqui, José Silvério Horta, né? Muito interessante, que ele vai relatar, mas ele relata assim. Ele vai contando as situações de desencarnado, numa relação mediúnica, e depois encarnado novamente, as situações. Mas, resumindo, que ele fala que muitas das vezes nós, sem a dor da misericórdia divina, a gente não consegue avançar. Para que o Espírito consiga avançar, ele precisa, muitas das vezes, reencarnar, passar por situações difíceis, expiatórias, provas de extremada complexidade, por misericórdia divina. Porque se manter aquele mesmo padrão, o Espírito não consegue despertar. Não sei se está fazendo sentido para vocês? Então nós precisamos de algo que nos mobilize. E às vezes vem aquilo que nos mobiliza em forma de dor e eu me rebelo novamente. Tá certo ou não? Acontece ou não acontece? Mas a misericórdia divina, gente, jamais. Os pais aqui, vocês querem o pior para os filhos de vocês? Não? Alguém quer? Não? Mas se o filho precisar tomar uma injeção de antibiótico por causa de uma infecção, toma ou não toma? Mas vai doer. Mas vai tomar, né? Se precisar, segura, não segura? Mesmo que chore. Por quê? Porque é o melhor. Porque vocês querem a cura. Gente, nós, espíritos, não saímos de mundo, prova e expiação. Nem regenerados não estamos ainda. Já queremos isso. Para aquele que a gente ama. Imagina que Deus quer espera de nós. Melhor. Mas o filho chora. Está concordando com a mãe? Não. Não, né? Não está concordando com a mãe. Somos assim também, muitas das vezes, como crianças, nesse quesito. Essa é a caridade. Só que conforme a criança vai amadurecendo, quando precisar, ela vai sozinha lá e toma injeção. Tá certo ou não? Precisa da gente falar? Precisa segurar? Não. Acabou. Já sabe. Só que o Espírito, ele tem que amadurecer. Para que a gente faça as compreensões, nós precisamos amadurecer. Uma coisa você pode escrever. Se nós estamos reclamando muito perante a situação, significa o quanto ainda nós somos imaturos. Porque não é possível que Deus nos ofereça o pior. Deus sempre nos oferece o melhor. E Deus nos criou para sermos um dia mais que isso. Perfeitos. Perfeitos. O que é perfeito, gente? Uma coisa perfeita. Imagina o que é ser perfeito? É bonito, não é, gente? Não tem mais corpo, tem nem forma perispirítica mais, que é formato de uma luz, né? É isso. Vai no planeta que quiser, ele escolhe, só vai encarnar se for para ser missionário, é um outro. Todos nós vamos ser assim. Um dia, sem exceção, seremos espíritos crísticos. Não estou nem falando de ser perfeito, mais que isso. O espírito crístico é um espírito que já passou bilhões e bilhões de anos para um dia se tornar um espírito crístico, para tomar conta de um planeta. Todos nós vamos fazer isso. Sem nenhuma exceção, não tem escapatória. Rindo ou chorando, nós vamos seguir esse caminho, né? Todos nós vamos. Só que ainda somos aquela criança imatura. Então, a caridade, a misericórdia divina vai nos oferecer todos os recursos. Mas, para que esse caminho seja mais curto, que Paulo está tentando nos trazer aqui, é que sem a caridade eu não avanço. Porque nós chegamos num estado hominal em que nós vamos avançar por escolha própria. Porque o determinismo divino já acabou. Né? Tudo era imposto do princípio inteligente, tudo isso. Agora não. Agora é por escolha. Mas para a gente saber que caridade que eu tenho que fazer?
Qual a prova que eu tenho que fazer? Na verdade, quando eu estou falando da caridade aqui, basicamente qual a prova que eu tenho que exercitar? O que me compete fazer? A minhoca sabe o que ela tem que fazer? Sabe ou não sabe? E de forma instinta, ela sabe. A planta, a mangueira sabe o que ela tem que fazer? Sabe ou não sabe? Não de forma consciente, mas ela sabe. A mangueira vai dar pesca? Não. A figueira? Parreira? Não. Todos têm uma destinação, certo ou não? Nós também. Só que como a escolha é nossa, muitas das vezes a gente quer a prova do vizinho, viver a situação do outro e não vive aquilo que a gente tem que viver. É muito interessante que quando a gente está falando da lei de amor, nós estamos falando da caridade. E quando a gente está falando da caridade, a gente está falando que a caridade é uma construção. E essa construção, ela é o quê? Como é que eu vou construir? Para fora? Ou é de dentro? O que nós habituamos a fazer muito? As coisas externas. O Eli, quando estava lendo ali, né? Resumindo, eu estava prestando atenção na leitura dele. Resumindo, ele fala assim: todos nós vamos encarnar, né? Vamos colocar no bem fácil assim. E tudo aquilo que eu me apeguei, eu vou ter que deixar. Nós vamos ter que deixar ou não vamos? Mas eu vou permanecer aquilo que eu construí internamente. Esse é o grande questionamento. Nós somos apegados ou não somos apegados? Geralmente, aquilo que me apega é a minha perdição. A gente se acha dono das coisas. A gente se acha melhor do que o outro. Acha ou não acha? Por que será? Nós temos que aprender, precisa criar um hábito que talvez não seja assim tão comum, que é nos vigiarmos. O que está permeando o meu pensamento? Às vezes, gente, a gente fala assim: eu estou com raiva porque o outro me ofendeu. Não é assim que a gente fala? Eu estou com raiva por causa do outro. É ou não é assim que a gente fala? Mas é por causa do outro que eu estou com raiva ou não? Será que é isso? Na verdade, não é isso. O outro mexeu num conteúdo que estava escondidinho aqui, que ninguém sabia, fez eu colocar para fora. Revelou o vício moral que eu tenho. Porque um espírito, se uma formiga começar a falar aqui, se vamos supor que falasse para nós um monte de bobeira, você ia dar bola? Não. Provavelmente não. Se uma pessoa estiver num hospício e começar a falar um monte de coisa, aquilo vai te atingir ou não? Está lá, fechado, numa cela, falar alguma coisa? Não. Porque você sabe que aquilo que o Espírito está falando não tem discernimento, tá certo ou não? Sim ou não? E por que alguém que nos conhece muito bem enquanto nos fala, aí movimenta tudo? Não é, geralmente não é esse que movimenta mais a gente ou não? Porque esse nos conhece. E aquele que nos conhece nos revela. E gente, por isso que Jesus tem a segunda outra parte, fala assim: amar os vossos inimigos. Está ali. Por que tem que ser o inimigo? Porque eu tenho que amar também agora. Porque o inimigo é o espírito, né, Nilson? Mais preparado para mostrar quem nós somos. Que a mãe passa a mão na cabecinha do filho, o amigo passa a mão na cabeça, mesmo quando a gente faz coisa errada às vezes. Certo ou não? Mas o inimigo não. O inimigo revela exatamente quem nós somos. Se ele não revela, às vezes não é o que ele fala que tem a ver com o que eu sou, mas ele promove o que eu tenho de conteúdo que eu preciso trabalhar. Mas eu não quero fazer isso. Então, salvar-se, a caridade é
eu prestar atenção, principalmente daqueles que eu convivo diariamente. O que ele está me estimulando a desenvolver de caridade naquele momento? Desenvolver a caridade nada mais é, gente, simples, resumido. Fazer a caridade nada mais é de fazer o papel que eu vim fazer. Mas a gente faz tudo, mas não presta atenção no que a gente tem que fazer. Ainda o nosso foco ainda é o outro. É ou não é? O nosso foco é nós, o tempo todo, gente. A gente fica olhando para a gente o tempo todo. Santo Agostinho fala exatamente isso. Toda noite eu vasculhava a minha intimidade, ver se eu tinha ofendido alguém, olhava aquilo que eu já tinha acertado, vasculhava a sua intimidade diariamente. A gente tem esse hábito? Como que eu vou fazer caridade se eu não sei nem prestar atenção em mim? Como é que eu vou viajar daqui Campinas se eu não sei a cidade que eu estou? Porque se eu andar, me leva a qualquer caminho, tá certo ou não? E qualquer caminho, eu não sei onde vai dar. Para mim saber onde eu vou, eu preciso saber onde eu estou. Tá certo ou não? Aí eu faço a trajetória. É isso que o Evangelho está nos convidando o tempo todo. E no meio aqui, a caridade está nos convidando a detalhar, bem o meio assim, ó, abre o meio, o Evangelho abre no meio, caindo fora da caridade na nossa relação. E se a gente olhar bem na nossa, vamos colocar meio aqui, como intimidade, o que eu tenho que trabalhar em mim? O que eu vim fazer? Dá para saber? Dá ou não dá? Ou não dá? Simples, se a gente tem dificuldade de saber o que está fazendo, marido e uma esposa, simples. O que me incomoda nela? O que me incomoda nele? Não vai falar, mas presta atenção, o que incomoda. Pronto. Tem o momento de exercitar a caridade ou não? Isso tem ou não tem? Dá para, no caso, os casais, dá para exercitar a caridade? Dá ou não dá? Sim ou não? Estou fazendo esse papel já? Se eu estiver fazendo, dá para exercer a caridade com os filhos? Gente, uma coisa eu queria que vocês gravassem. Caridade não é fazer o que o outro quer. Entenderam ou não? Vou repetir, não vocês vão entender errado, hein? Caridade não é dar o que o outro quer. Certo? Lembra da criança de novo que não queria tomar injeção. Caridade não é. Caridade é oferecer ao outro o que ele necessita. Ou seja, eu preciso identificar a necessidade do outro. Como, lembra, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu tenho que prestar atenção o que o outro necessita, não o que o outro quer, e o que eu necessito. Muito simples. Sempre. Presta atenção no que está te incomodando. Nessa relação, você vai identificar o que você tem que trabalhar em você e qual a caridade que você precisa exercitar no outro. Então a gente precisa prestar atenção nas relações. Senão, nós vamos voltar novamente nas mesmas condições que nós chegamos. A gente volta e eu falo para vocês assim, sem nenhum medo. Quando a gente volta do mesmo jeito que a gente estava, a gente fracassou a encarnação. Ah, mas eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não fiz isso. Ok. Mas o que eu avancei? O aluno do segundo ano. Se ele não fez o que ele tinha que fazer, a lição, o que acontece? Próximo ano, qual série que ele volta? Segundo. O que ele avançou? Porque senão a gente, é óbvio, a gente vai receber mais desafios conforme o nosso amadurecimento moral, principalmente. Então é muito importante que a gente preste atenção o tempo todo.
né? É o que ele fala aqui, ó. Nenhuma caridade teria praticar o homem que vivesse insulado, ou seja, isolado, unicamente no contato com os semelhantes. Nas lutas mais árduas é que ele encontra o ensejo de praticá-la. Aquele que se isola voluntariamente priva-se do mais poderoso meio de aperfeiçoar. O que é o oposto da caridade? Sabe o que é o oposto? Não. Aqui tem pouco. O egoísmo. O egoísmo é o quê? Tudo para mim. Entenderam ou não? Nessa relação, se eu estou sempre pensando em ganhar, eu estou sendo, como é que chama? Egoísta. É importante que a gente perceba isso. E os Espíritos dizem o seguinte: quando a gente não sabe o que veio fazer aqui na Terra, que às vezes a gente pode acontecer, fala, eu não sei o que eu vim fazer. Se a gente não quiser errar de jeito nenhum, faça caridade. Entenderam ou não? A gente tem dúvida do que veio fazer, faça caridade. Mas caridade é quando eu vou levar o livro, eu vou levar... Também é. Mas lembra que o Emmanuel falou? Meia caridade. Ela não termina aí. Eu posso dar um prato de sopa e entregar. Mas eu posso dar o prato de sopa e dar-me. Tá certo ou não? Entenderam a diferença ou não? É essa a diferença. Porque às vezes eu quero dar o erli, eu quero que para ficar livre. Eu quero dar desencargo de consciência. É importante? É a meia caridade. Mas eu posso dar, se interessar, ouvir. Quantas pessoas perturbadas convivem conosco? Tem ou não tem? Será que eu posso exercer a caridade nesse momento ou não? O que eu queria deixar para vocês, para todos nós como reflexões para essa semana, que a gente percebesse durante a semana, vai ficar para cada um, percebesse as oportunidades que eu tenho de exercer a caridade. Eu vou falar para vocês, se a gente começar a prestar atenção, principalmente na situação, quando eu estiver com o outro, eu falo assim, o que eu posso fazer de caridade nessa relação? E na outra, no trabalho, no lar, nos filhos, com o esposo, com o marido, não importa com quem. O que eu posso exercer de caridade? E se a gente criar esse hábito, vocês podem ter certeza absoluta, nós seremos, é uma afirmação, muito mais felizes. Por que a gente se torna mais feliz? Porque eu posso pegar, que ele leu desde o começo, ter tudo, chega no fim eu devolvo. Isso não traz felicidade para o espírito, pelo contrário, traz consciência de culpa. Mas quando eu estou no exercício da caridade diária, o espírito vai entrando em paz consigo próprio. Eu gostaria que vocês exercitassem. Procurem prestar atenção às oportunidades que eu tenho de exercitar essa caridade, principalmente íntima, do que eu posso oferecer de melhor. Se eu não posso chegar perto daquele ainda, eu não tenho condição, eu posso oferecer uma prece. Todos nós, sem nenhuma exceção, podemos exercitar a caridade. Ninguém aqui priva-se do poder da caridade. E quando a gente vai exercendo, a gente vai se pacificando. É a única, por isso que é a única. Foi escrito muito bem aqui. Não tem outra. Mas ainda, muitas das vezes, a gente se ilude, querendo encontrar outras formas. Mas Jesus disse muito claro. É único. É isso que eu queria deixar como recado, que a gente possa fazer reflexões sobre a caridade, as oportunidades que a gente tem de exercitá-la. E que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Pessoal, tem um corte de estacionário de frente. Já foi? Obrigado. Vamos cantar caridade.
caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem tinha frio já se agasalhou, quem tinha fome já se alimentou, quem estava só já tem companhia, quem bebia ao léu já tem moradia. Ao que não sabia, alguém ensinou, o desalentado já se levantou, quem estava doente até já sarou, porque a caridade chegou. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Onde havia guerra já se fez paz, os homens já se reconhecem irmãos. Onde havia trevas agora é só luz, os corações já buscam Jesus. Nos lares, nos campos, a harmonia, cantam-se hinos de alegria.